Olá, hoje vamos apresentar o copolímero de estireno butadieno, chamado de SBR. Nós estamos em Ana Beatriz, Gabriela, Júlia e Maria. Nós dividimos em histórico, obtenção, tipos de processamento e principais aplicações. Eu sou a Maria e eu vou falar um pouco sobre o histórico. Bem, na década de 30, na Alemanha, o governo alemão estimulou pesquisas envolvendo os sistemas de catálise e polimerização, já previamente conhecidos para sintetizar materiais com as características elastoméricas necessárias para aparatos militares. Os primeiros resultados bem-sucedidos da copolimerização de estireno e butadieno pelo processo de emulsão foi chamado de BUNA-S, e pesquisas seguintes também produziram por processos análogos a copolimerização do butadieno e acrilonitrila, chamada de BUNA-N. No entanto, os resultados obtidos ainda não ultrapassavam as propriedades da borracha natural. Foi apenas no eclodir da Segunda Guerra Mundial, com o encerramento da cooperação entre os americanos e os alemães e o desativamento das fábricas alemãs, que o projeto dos Estados Unidos e do Canadá, o GRS, sigla para Government Rubber Styrene, expandiu largamente os projetos e as produções para as borrachas sintéticas. Dessa forma, através de pesquisas, foram desenvolvidas técnicas que fossem economicamente viáveis para o mercado industrial da copolimerização e emulsão do estireno e do butadieno, sendo a proporção de 25% para o estireno e 75% para o butadieno. Essa proporção nos dias atuais diminuiu para 23% de estireno e o restante para o butadieno. Em 1945, a produção de SBR, na época chamada de GRS, já excedia 820 mil toneladas. O governo americano financiou 50% das instalações das plantas produtoras de borrachas sintéticas, sendo 16 delas para as produtoras dos monômeros de butadieno e 5 para estireno. Nas décadas seguintes, as companhias que gerenciavam essas plantas foram vendidas para grupos privados, sendo hoje em dia, nos Estados Unidos, apenas 5 plantas para as produtoras de copolímeros por emulsão, sendo a Goodyear Chemical, a American Synthetic Rubber, a Copolymer, a Uniroyal Goodrich e a General Tire. No Brasil, há diversas petroquímicas que produzem matérias-primas do SBR, como a Braskem. A aplicação do butadieno é de 90% para a fabricação da borracha e a maior parte da sua produção é direcionada para o consumo interno, cerca de 85%. Para o estireno, podemos citar empresas como a Inova e a Unigel, onde o estireno tem a sua produção dividida para o poliestileno e as suas aplicações. Agora, para a obtenção do SBR, o copolímero de estireno butadieno, temos uma reação de copolarização, que consiste na polimerização simultânea de 2 ou mais monômeros para formar a estrutura do SBR. Para isso, temos a matéria-prima desses monômeros, que consiste basicamente no estireno e no butadieno, além de emulsificantes, iniciadores, modificadores, catalisadores, terminadores de reação, agentes coagulantes, antioxidantes e antiozonantes que fazem parte da produção do SBR em pequenas proporções. Então, para obter o SBR propriamente dito, precisamos da copolarização dessas duas estruturas de estireno e de butadieno. No SBR, unidades de estireno são combinadas com 3 formações de butadieno, pode ser cis, trans ou vinil, e podem estar dispostos em blocos, ou de maneira randônica ou aleatória, ou engraftados por segmentos pendentes na cadeia principal, que como é o polímero, ele tem que fazer a combinação desses 2 monômeros. Em obtenção por emulsão, os SBRs polimerizados contêm cerca de 23% de estireno, que estão randomicamente dispersos no butadieno, para esse tipo de polimerização. E a formação do butadieno geralmente compreende 65% trans, 15% cis e 20% vinil. Os SPR polimerizados em solução contêm aproximadamente a mesma quantidade de estireno, tanto os copolímeros em blocos como os randônicos. Esse processo de solução produz polímeros com baixa formação de trans e muito pouco polímeros de vinil com alto conteúdo cis. E a obtenção do butadieno, aqui falando propriamente do butadieno agora, a obtenção das matérias-primas, a obtenção do butadieno bruto se dá pela desidrogenização do butileno,
e principalmente extraído de olefinas ou hidrocarbonetos saturados. Para a extração, são utilizados solventes específicos de metilacetamina, de metilformaldeído, acetonitrila, metilpirrolidona e furfural. Já na obtenção do estileno, pode ser através da catálise do etil benzeno hidrogenado de alta pureza em fase gasosa. Essa produção consiste em torno de 90% da demanda do mercado atual que temos. O etilbenzeno é obtido através da alquilação de benzeno com etileno e também pode ser obtido pelo fracionamento de uma mistura contínua de estileno de 20 a 30% de etilbenzeno. O outro modo é como um subproduto da manufatura do óxido de propileno. Bom, agora falando sobre os tipos de processamento, normalmente é utilizado o processamento do tipo Bumble de alta produtividade com rotores de 4 asas ou intermix. Porém, o tipo Bumble tangencial convencional também proporciona ótimas misturas. O misturador tipo Bunbury, ele também é conhecido como misturador interno e ele é constituído por uma câmara onde vão estar em movimento 2 rotores que vão promover a mistura. O volume dessa câmara ele acaba sendo limitado pelo peso flutuante que tem função de comprimir os ingredientes durante essa mistura. Na parte superior possui uma rampa de carregamento e na parte inferior uma porta de descarga. Geralmente a adição dos componentes ela acontece na mesma ordem de formulação. E esse tipo de misturador é normalmente utilizado para produção em larga escala. Após a mistura em Bunbury, o composto ele vai sofrer homogeneização e laminação em misturador aberto, seguindo para o resfriamento e a maturação. Depois da pré-formação do composto, que pode ser tanto por calandragem ou extrusão, dando forma para montagem, e depois disso uma posterior moldagem. É importante frisar que os compostos de SBR eles possuem menor resistência cru e também menor taque quando comparados à borracha natural. Caso essas características sejam importantes, é recomendado adicionar NR ao composto SBR. Já o misturador intermix, ele possui espirais nos rotores que penetram nas regiões em desnível do outro rotor. Esses rotores eles vão girar em velocidades iguais e essa diferença de diâmetro vai acabar criando velocidade tangencial e, consequentemente, vai gerar um efeito de fricção. E no processo de mistura e dispersão que ocorre entre os rotores, esse design em espiral ele vai assegurar o deslocamento longitudinal para gerar a homogeneização. Agora falando sobre algumas aplicações, a principal aplicação é para bandas de rodagem de pneus. Bandas de rodagem é essa parte mais externa do pneu que fica em contato com o solo. Então ela é processada através do processo de extrusão e reticulada com enxofre, tendo fortes ligações com a estrutura têxtil das lonas que fica em contato embaixo com a banda de rodagem. Ela também é resistente ao desgaste, apresenta elevada esterese e baixa resiliência. Trazendo uma segunda aplicação para o copolímero, temos a produção de tubos e mangueiras. Então, o copolímero de estireno-butadieno apresenta uma melhor resistência à abrasão e ao envelhecimento quando comparado com a borracha natural. Ele apresenta uma menor flexibilidade e elasticidade a baixas temperaturas, em torno de até 50 graus Celsius. Em altas temperaturas ocorre o endurecimento desses tubos e mangueiras, e ele também apresenta elevada permeabilidade ao gás. Além disso, o copolímero de estireno-butadieno pode ser utilizado para outras finalidades, como por exemplo a aplicação em solas de sapato, correias transportadores e de transmissão de movimento, tapetes e pavimentos. Essas foram as referências bibliográficas que utilizamos. E muito obrigada pela atenção de vocês.